Needless, disse Voel, foi uma tentativa fracassada de dar vida a um objeto, mais especificamente um boneco de pelúcia do Sonic. Ele mora no parque Sonic's Speed City. O ser agora sobrevive sequestrando e comendo suas vítimas que ousam explorar seu terreno. Era 1998, Sonic era a maior febre do Mega Drive, e estava dando muito dinheiro para a Sega, mas a empresa queria criar algo inovador, algo que deixasse os fãs do Sonic maravilhados, que é nada mais, nada menos, do que um parque temático do Sonic, onde também haverá um avanço tecnológico, máquinas nunca antes vistas, e até a ideia de trazer o próprio Sonic para o parque. William Austin, 52 anos, proprietário do projeto, começou o parque com seus amigos e alguns empreiteiros. O projeto estava indo bem, novas tecnologias estavam sendo testadas e tudo estava indo bem, mas um dos amigos de William lembrou-se da ideia de ter um Sonic como mascote vivo de carne e osso para o parque. William se esqueceu disso e começou a se concentrar nessa parte. Ele procurou muitas maneiras de fazer isso, até que um estranho conversou com William e o ensinou a criar um ser vivo usando órgãos humanos. Essa pessoa também disse que enviaria algo especial para sua casa no dia 23. Em abril de 2001, perto do amanhecer, um grande pacote chegou à casa de William Austin, com uma etiqueta na caixa que dizia Albert Meagher. William, que não tinha entendido o que era aquilo por um tempo, lembrou-se de que era a ordem a que o anônimo se referia, então William levou a caixa para dentro de sua casa. Quando abriu, era o corpo de um conhecido psicopata que desapareceu meses atrás. William fica assustado, mas, em vez de chamar a polícia, leva o corpo para o sótão, pois se lembra de como fazer um objeto vivo. Ele então deixa o corpo escondido no sótão e, a caminho do trabalho, vai a uma loja de brinquedos comprar uma pelúcia sônica. Depois de trabalhar por um tempo, reúne seus amigos em uma área e mostra a pelúcia aos amigos, dizendo que amanhã fará algo incrível com o boneco, deixando todos confusos e até alguns chamaram William de louco. Após um longo e cansativo dia de trabalho, William vai para o sótão, sem sequer cumprimentar a esposa e os filhos, que o aguardavam na mesa para jantar todos juntos. No sótão, William começa a seguir todos os passos que aquele estranho havia lhe dito para fazer, que era colocar todos os órgãos do corpo no boneco. E com isso, William estava fazendo tudo da maneira correta, mas com tanto sangue na sua frente. Ele começa a enlouquecer e acaba esquecendo alguns passos e cometendo alguns pequenos erros na criação, então ele começa a mudar algumas coisas no cérebro do corpo, para ter uma mente de alguém ativo, infantil e gentil. Com tudo pronto, William termina seu projeto, guarda-o no sótão e volta para a cozinha, mas já eram 2h23 da manhã e ele precisava dormir. Antes de ir para o trabalho, William pega seu boneco, que em poucos minutos começará a dar sinais de vida, de acordo com as instruções que a pessoa lhe deu. No trabalho, William reúne seus amigos novamente e tira o boneco sônico da mochila. Todos ainda estão indignados ao ver que nada demais aconteceu, e William também está decepcionado. E seus amigos começam a se afastar por causa do odor que a pelúcia estava fazendo pelo local. William chega em casa novamente, furioso com o brinquedo, leva-o para o sótão mais uma vez e com toda a sua raiva, joga o boneco contra a parede. Mas, de repente, a pelúcia se levanta e começa a ir em direção a William, pensando que o bonequinho lhe daria um grande abraço. Ele abre os braços e espera que ele o alcance, até que o boneco pula em cima dele e começa a arranhar todo o seu rosto e garganta. William começa a se coçar e a gritar, mas não durou muito, pois o boneco estava coçando com tanta força que conseguiu rasgar a pele de sua garganta e romper todas as suas cordas vocais, impedindo William de gritar por socorro. O bicho de pelúcia, que cortou o pescoço de William e arranhou todo o seu rosto, abre uma estranha boca feita de trapos e começa a comer os olhos de William e a carne de seu rosto. A boneca,
agora sendo uma criatura, foge do sótão e vai em direção à esposa de William, lentamente vai até ela, e faz o mesmo que ela fez com William, isso tudo na frente do filho da família, que começou a gritar e chorar e pegou um vaso de vidro e jogou em cima da pelúcia, o que fez com que a boneca começasse a se concentrar e correr atrás do menino. Apavorado, ele tenta se esconder atrás do sofá da sala, mas não conseguindo, acaba sendo morto de forma inexplicável. Após realizar o massacre, o boneco esconde o corpo de suas vítimas e foge da casa. William Austin, 56 anos, Alison Stevens, 54 anos, e uma criança não identificada foram encontrados empilhados com os rostos esfolados no quarto de sua casa. A criança aparentava ter muitos arranhões, orelhas cortadas no formato de uma mordida de 2 dentes afiados, suas mãos e pernas estavam mutiladas e sua cabeça estava em cima da cama de casal. Havia manchas de sangue em muitas áreas da casa. Outro corpo não identificado foi encontrado sem órgãos no sótão da casa de William. O mesmo parece ter feito tal ato com o cadáver. A polícia está procurando quem foi o responsável pelo assassinato da família. Com a morte de William Austin, Christopher Mabee, de 61 anos, é agora o novo proprietário da Sonic Speed City. Em 12 de setembro de 2002, o Sonic Speed City foi anunciado e estava prestes a abrir suas portas. Christopher estava concluindo os projetos finais, quando viu uma luz piscando em um corredor, este que tem um sensor de presença. A princípio ele estranhou, pois não havia ninguém com Christopher naquele momento, então ele decide verificar quem estava ali. Chegando ao corredor, Christopher fica surpreso, pois não havia nada ali, mas, de repente, houve uma risada atrás dele e, quando se vira, percebe que aquela pelúcia sonica que William mostrou meses atrás, o boneco estava olhando para Christopher. Depois de um tempo, a pelúcia começa a andar por lugares aleatórios. Christopher fica surpreso com o que viu, pega a pelúcia e a leva para seu escritório. Christopher pergunta qual é o nome dele. A pelúcia demora um pouco para responder, até que responde dizendo nothing, nada. Christopher o apelida de Needles, agulhas, como um nome pessoal, e coloca seu nome verdadeiro como Sonic. Christopher então começa a conversar com a pelúcia Sonic. Ele fazia perguntas e o brinquedo respondia. O boneco era simpático, doce, infantil e muito gentil. Christopher treinou o brinquedo, agora apelidado de Needles, agulhas, para sempre cumprimentar os visitantes do parque e apresentar os brinquedos a eles. Após anos de trabalho, o Sonic Speed City finalmente abre suas portas, e para a surpresa de todos, os visitantes encontram o pequeno Sonic de pelúcia, o brinquedo vivo, cumprimentando todos que entram e apresentando todos os brinquedos do parque. Needles nunca se cansava de seu trabalho e sempre se divertia com as crianças, o boneco até as convidava para brincar de esconde-esconde com ele. Foram meses de sucesso e fama para ele. Em maio de 2003, Needles estava se sentindo cansado e precisando de atenção, pois nunca havia sido bem tratado desde o lançamento do parque. Christopher, que estava muito estressado com as tarefas e com seu trabalho, viu que Needles havia se aproximado dele e queria dizer algo. Christopher estava muito irritado naquele momento e decidiu ignorar Needles, até que o boneco pula na mesa de Christopher para chamá-lo para brincar de esconde-esconde no parque. Christopher, furioso, empurra Needles com o braço e faz com que a pelúcia bata na parede. Needles cai no chão atordoado. Christopher olha para o lado e vê Needles deitado no chão. Preocupado, ele então vai em direção ao boneco, que não tinha sinais de respiração, mas em torno de 15 segundos, Needles se levanta lentamente. Christopher percebe que a pelúcia estava viva, e dá um grande abraço em Needles, mas, estranhamente, o boneco não responde ao abraço, e quando Christopher menos espera, Needles abre uma boca enorme e morde seu pescoço. Atordoado, Needles começa a devorar brutalmente todo o rosto de Christopher e leva seu corpo para um canto do escritório. Isso não era um bom sinal, pois graças ao que Christopher fez, a criatura se lembrou do grande chute contra a parede que William Austin deu e, com isso, também se lembrou de toda a sua vida psicótica anterior. Agora com sua antiga mente recuperada, Needles aproveita a oportunidade para assassinar mais pessoas que entram em Sonic Speed City,
mais especificamente no brinquedo Hide at the Mystic Cave. Em 19 de maio de 2003, Christopher Mabee, 61 anos de idade, foi encontrado deitado com seu rosto machucado em seu escritório. O assassino é desconhecido. A polícia ainda não conseguiu descobrir quem o matou. Agora, Nancy DeTomlin, de 39 anos, é a nova proprietária do Sonics Speed City, enquanto Needles continua a desempenhar seu papel, mas agora de uma forma mais estranha. Ele apenas acena e olha para os visitantes na entrada do parque. Não brinca mais de esconde-esconde e o único brinquedo que apresenta é o Hide at the Mystic Cave. Em 21 de setembro, Rick, Eli, Norman e Suzy eram um grupo de amigos com idades entre 8 e 10 anos, que combinaram de ir ao Parque Sônico à noite com seus pais. As crianças foram ao brinquedo Hide at the Mystic Cave e os 4 amigos se divertiram na montanha-russa, até que algo quebrou as rodas do carrinho e fez com que todos caíssem de uma altura considerável. Após o acidente, os seguranças foram procurar as crianças, mas não obtiveram nenhum resultado. Enfurecidos, os pais das crianças processam o parque do Sonic, fazendo com que o Sonic Speed City sofra uma queda drástica de dinheiro e de visitantes. A SEGA decide fechar o parque, abandonando-o. E todos acabam se esquecendo de Needles, que foi deixado lá, com os corpos de Eli, Suzy, Rick e Norman. Em 2016, 13 anos após o fechamento do Sonic's Speed City, Nicole, 13 anos, e Robert, 14 anos, decidem explorar o parque ao amanhecer e ver como estão os destroços do parque hoje. Os dois encontram muitos brinquedos enferrujados, paredes pichadas, muita poeira e algumas sombras em movimento. Ao explorar algumas partes, a dupla percebe fortes odores em alguns lugares fechados, como cantos e becos. De repente, Nicole vê de longe o que parece ser um boneco sônico sentado na frente dos dois, então vai atrás para ver se era mesmo um tipo de pelúcia do parque. Ao se aproximar, o boneco estranhamente cai para trás e desaparece atrás dos escombros em que estava sentado. Nicole fica um pouco assustada com o fato e vai conversar com Robert sobre o que aconteceu. Robert começa a suspeitar que algo os estava seguindo, então eles decidem explorar um pouco mais os destroços e depois ir embora, mas algo estranho aparece na frente da dupla. Em um beco sem saída onde Nicole e Robert estavam conversando, aparece algo em cima dos grandes escombros, que deveria ser aquela pelúcia sônica novamente. Dessa vez a coisa estava de pé. A dupla olha para cima e vê a silhueta da pelúcia que estava olhando diretamente para os dois. Naquele momento tenso, o boneco puxa um microfone dos destroços abaixo dele e começa a contar a história de 4 crianças que entregaram suas almas a algo chamado Needles. Depois de terminar a estranha história, os dois jovens começam a fazer perguntas ao fantoche, mas com um grande silêncio em resposta. Depois de um tempo, o pelúcia sônico vai para debaixo dos destroços, e então, ele sai na frente de Nicole e tenta atacá-la com seus grandes dentes, mas ela acaba se esquivando do pelúcia, o que faz com que o boneco caia de cara no chão. Robert joga uma pedra no braço esquerdo da criatura, rasgando-o completamente e espalhando sangue por toda parte. O boneco começa a gritar e gemer e corre atrás dos jovens em uma velocidade considerável. Em uma longa corrida, os dois desviam de muitos obstáculos e acabam sofrendo muitos danos devido à boneca que conseguiu alcançar os dois por alguns instantes. Após chegarem à saída do parque abandonado, a boneca para de segui-los. Nicole e Robert olham para trás. A boneca, que tem 2 dentes grandes e o braço do ombro cortado, espirrando sangue, encara os dois no portão do parque. Vira-se para o lado e caminha para o lado até sumir de vista. Em questão de aparência, Needles tem 2 formas. Normal. Needles é uma pelúcia semelhante ao Sonic, exceto que ele tem um pelo rosa escuro, pele branca amarelada, gravata azul escura e cartola. Ele apresenta linhas de costura em algumas partes do corpo. Forma psicótica. Em sua forma psicótica, ele agora parece ter uma boca e 2 dentes grandes e afiados, seus olhos são vesgos e têm detalhes em relevo. Em questão de personalidade,
Needles é um ser de puro ódio. O que era para ser um mascote e vive em um parque agora se tornou uma criatura que se alimenta de carne humana, tanto para sustentá-lo quanto para o ódio que ele tem pela humanidade. Não se sabe ao certo por que ele odeia os humanos, mas existem teorias de que ele odeia a humanidade porque sua vida atual agora é a de uma boneca e não a de um ser humano normal. Ele nunca teve contato com outros exes, já que não é um ser que vive dentro de um cartucho. Porém Needles provavelmente atacaria exes que ele consideraria fracos se estivesse com fome. Em questão de poder, em alguns casos, Needles em sua forma normal, pode atrair crianças que se perdem e que passam perto do parque abandonado, a fim de, em local escondido, massacrá-las. E não julgue um livro pela capa. Needles, apesar de pequeno, pode ter a mesma força de duas pessoas juntas, mas em si ele é muito fraco pois seu corpo que é sua vantagem por ser pequeno, também é sua maior fraqueza. Esse corpo é frágil e pode ser facilmente destruído com fogo ou um bom golpe contundente. Mas eu é que não vou bancar o super-homem.